Gravação iniciada, presidente. Bom dia a todos. Estamos aqui iniciando a sessão dia 19 do 1, às 9 horas da terceira turma ordinária. Vou dar um bom dia aos conselheiros, antes da gente iniciar. Bom dia, doutora Giovana. Bom dia, presidente. Bom dia, demais conselheiros. Bom dia, doutor Dornelas. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Lisandro. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Bianca. Bom dia, presidente. Bom dia, doutor Lucas. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Bem, então nós vamos iniciar a pauta. Não tem sustentações orais, então a gente vai seguir a ordem normal da pauta como está aqui. Vamos começar com os retornos de pauta. Tem alguns do doutor Lisandro, e depois a gente tem alguns processos pendentes, acho que da reunião passada, que a gente não houve tempo hábil para apreciar. Então, seguindo a ordem da pauta, o primeiro processo é de relatoria do doutor Lisandro. Eu vou apregoar o recorrente Albano Martins, distribuidora Ireli. Eu acho que o tema aqui aparece só retorno de pauta, o doutor Lisandro acho que pode explicar melhor do que se trata o processo. Então, em pauta, item 1, Albano Martins, distribuidora. Bom, já está... Gostaria só que os colegas confirmassem, mas a minuta coloquei na pasta T. Está disponível. Disponível, né? Bom, Desculpa te interromper, Lisandro. Eu ontem a pasta T normalmente, hoje eu já não estou conseguindo, está dando sem inspirado, presidente. Isso que eu ia falar, Bianca. Normalmente é a senha que expira, aí você tem que entrar no seu e-mail com o seu token e trocar a senha. Depois você vai e entra na pasta T. Aconteceu isso comigo ontem. Bianca, é a senha do e-mail, que é a mesma, a do Expresso. É a do e-mail mesmo. Então, você primeiro entra. E aonde que eu troco a senha? É naquele trocar senha? Isso, no troca-senha. Isso. Alguém tem o link aí para me mandar? Então, acho que eu tenho, Bianca. Eu vou mandar aqui no chat para você. Tá bom. Eu ia fazer isso também. Tá bom, pode começando, então. Eu faço a troca de senha rapidinho e já acesso o processo aqui. Bom, eu vou explicando, já que a Bianca não está com o texto, eu vou explicando o processo. É um processo... Tá bom, pode ficar à vontade. É um processo um pouco longo, mas ele eu acho que dá para resumir alguns pontos. O que acontece é que uma autuação, auto-infração de depósito bancário. Esse processo, eu já peguei um processo em outra turma, da mesma empresa, sobre o mesmo assunto. Não exatamente os mesmos fatos, porque de um ano para o outro muda o livro, os documentos mudam, então, mas a organização da empresa era a mesma, vamos dizer assim, apesar de alguns documentos não serem os mesmos. Mas o que acontece? É uma empresa que ela é distribuidora de revistas da editora Abril. Então, nos estados, eu tenho as distribuidoras de revista. Então, pego as revistas da editora Abril e repasso para as bancas de revistas. Então, a Albano, que é essa a empresa que está em pauta, ela faz isso. Ela recebe, compra da editora Abril e revende para as bancas de revista. Só que ela não é uma empresa muito bem organizada. Eu já vou concluindo isso. Então, o que acontece é que ela tem muitos depósitos bancários e ela não consegue vincular a operação dela. Então, o processo é sobre isso, é depósito bancário, e ela explica como ela funciona, ela traz planilhas, ela traz lista de clientes dela, né? Mas ela não consegue fazer vinculação com o depósito bancário. Ela diz, olha, eu recebo muito depósito, mas a minha margem de lucro é 10%, e esse dinheiro não é meu, mas ela não consegue comprovar. E ela também diz que ela é uma empresa que trabalha com consignação. Eu sou apenas um intermediário dessas revistas.
né? Eu não chego a comprar e vender. Eu recebo em consignação, então não é meu. Mas também não consegue comprovar, né? Não tem nem contrato com a Abril, uma empresa grande. Ela é uma empresa relativamente um pequeno porte, né? Mas ela não consegue, pelo menos para esse ano aqui, que é o ano 2009, ela não consegue comprovar isso. Então, gira em torno disso, é uma questão de prova, ela não consegue comprovar, a DRJ confirmou confirmou a autuação, né? Confirmou a atuação, e eu estou mais ou menos indo nesse mesmo raciocínio. Existe uma questão, que é a questão que a DRJ já enfrentou e que a gente deve enfrentar aqui, aí essa nós devemos nos deter um pouquinho mais, que é o seguinte, o processo... Deixa eu ver se tem processo comigo. Tenho 2 de depósito bancário. Peço só licença para avisar. Bianca, eu mandei pelo WhatsApp, tá? O link da troca de senha, não sei se você viu. Vi sim, Giovana, obrigada. Já consegui trocar, já acessei a pasta T. Bom, é o outro. Esse aqui não é isso. Esse aqui Existem as questões agora do recurso voluntário, né? Ele traz algumas questões. Posso ler, Giovana? Já está com a minuta? Bianca, já está com a minuta, Bianca? Desculpa, Bianca. Já estou sim, presidente, já acessei a pasta, obrigada. Tá. Então pode ler. Eu vou agora vou ler aqui Bom, eu vou ler aqui o resumo da impugnação do contribuinte. Então, ele alega cessamento de defesa, falta de notificação do impugnante quanto às sucessivas renovações de um MPF, que isso aí é uma súmula, a impossibilidade de utilização de prova obtida por meio de ilícitos, também isso aí é inconstitucionalidade, a desnecessidade ou prescindibilidade do arbitramento. Ele entendeu que houve um arbitramento, mas o arbitramento, na verdade, é a presunção do depósito bancário de origem não comprovada. Não houve arbitramento, né? Ele foi autuado aqui, segundo o Simples Nacional. E ele diz também que houve inocorrência de omissão, né? Que há uma necessidade de correção da base de cálculo. Ele diz também, ele traz que ele fez um processo de consulta em 92. Nós estamos aqui, esse processo é ano calendário 2009. E a autuação foi em 2013. Então, ele tenta trazer esse processo de consulta. Olha, houve um processo de consulta, que a minha operação, eu consegui, nesse processo de consulta, que aquilo que eu repasso para o meu fornecedor, vamos dizer assim, né, eu tenho que descontar da minha base de cálculo. Só que aqui é depósito bancário, então eu teria que desconstituir o processo, a autuação, para poder aceitar esse raciocínio dele, né? Além do que é um ano calendário bem diferente, como eu falei, é um calendário de 92, então não se aplica esse processo aqui, o processo de consulta, eu já estou trazendo a minha conclusão em relação a esse ponto, né? Bom, então, foram esses, em resumo, as alegações em impugnação. A DRJ não aceitou, né? E ele recorreu aqui ao Conselho. No Conselho, cientificado do acordo, o contribuinte apresentou recurso voluntário
em que renova o seu pedido de perícia, alega falta de fundamentação da negativa da DRJ para a realização de perícia, né, de prova pericial, né? Fala de novo que ele quer excluir as receitas não operacionais decorrentes de repasse à distribuidora Abril. Também ele pede aqui a exclusão da base de cálculo de empréstimos e transferências. No recurso, aqui no recurso voluntário, ele já traz essa alegação. Ele vai trazer uma amostra da cópia do extrato bancário dele, onde tem lá, olha, isso aqui tem transferência, tem empréstimos, enfim. Ele alega desnecessidade ou prescindibilidade do arbitramento, já falei com isso, ele levou isso à DRJ, mas não há arbitramento aqui, há uma presunção, né, depósito bancário, ele chama de arbitramento isso. Diz que houve inocorrência de omissão de receitas, necessidade de correção da base de cálculo arbitrada. Haveria depósitos que seriam justificados por transferências entre contas do mesmo titular e outras razões. E também alega improcedência do lançamento do provimento especial de consulta, já falei sobre esse processo, né? Ele se reporta também a um acórdão da DRJ Belém, que julgou improcedente uma autuação no calendário 93, em que o fisco adicionou à base de cálculo do RPJ a receita repassada pelo comissionado a comitente, ou seja, ele seria um comissionário, né? E a DRJ teria acatado isso lá no ano calendário 93. De acordo com ele, a situação seria exatamente a mesma, pois a relação comercial de comissionamento entre a recorrente e a DINAP é a Abril, vamos dizer assim, a editora Abril, permanece a mesma ao longo dos anos. E, por fim, ele requer aí o conhecimento e o provimento. Posso ir para o voto, presidente? Alguma dúvida, pessoal? Um esclarecimento? Não, pode ir ao voto, então, doutor Lisandro. Bom, obrigado. Então, o recurso é tempestivo. Então, eu vou dizer aqui que ele foi regularmente, eu chequei isso, porque ele põe no recurso voluntário, né? Ele foi regularmente intimado a comprovar, mediante documentação hábil do origem dos recursos, creditados em suas contas, né? Em termos de intimação, é folha 160, e a relação individualizada de cada depósito a ser comprovado, como manda o parágrafo 3º do artigo 42. Então, houve essa individualização, para o qual, para efeito de determinação da receita, os créditos serão analisados individualizadamente. Ao final da relação de depósitos mensais, um anexo ao termo de intimação citado, consta a soma dos depósitos, que é reproduzido no demonstrativo que embasa a atuação de folha 209. Então, esses dois dados estão aí discriminados nessas folhas. Certo? Então, aqui eu vim só reproduzir a base legal, né? Então, não há qualquer ilegalidade na utilização de valores de depósitos. Ele alega também isso no recurso, né? Nos termos do parágrafo 3º, é ônus do contribuinte para elidir a tributação a comprovação individualizada mediante documentação hábil e idônea da origem dos recursos. A presunção tem força de lei, então não dá para afastar. Cabia à recorrente demonstrar por meio do seu livro caixa, conciliado com os documentos comprobatórios da origem dos recursos, que os créditos bancários em suas contas bancárias eram receitas de sua atividade, como alega. De fato, como alegou a impugnante, nem todo depósito é necessariamente receita tributável, mas é preciso que o contribuinte, sob fiscalização, quando regularmente intimado, apresente essa documentação hábil que comprove depósito por depósito a origem dos recursos creditados, ou de investimento, no caso. Né? Em resposta à fiscalização, o recorrente, né, apresentou alguns documentos, coloquei folhas 187 seguintes, sem fazer qualquer correlação por data, valor, com os valores creditados em seus status. Informou que seu comércio de venda e consignação explicaria a elevada movimentação financeira. Acrescentou também planilhas, uma relação de seus clientes e de recebimentos. Mesmo em impugnação, o recorrente não apresente, aí seria mesmo em recurso voluntário, né? O recorrente não apresenta comprovante específico para cada depósito, esforçando-se para comprovar apenas a sua atividade de compra e venda de revista
e documentários através dos documentos de seu dia a dia. Ou seja, ele se esforça para provar a atividade dele, mas não o depósito. Em nenhum momento ele se refere ao depósito específico, com exceção de transferências bancárias, que a gente vai já ver aqui. Então, de acordo com o artigo 42, considera a missão os depósitos não justificados. Observe, aqui a gente já vai para essas transferências, né? Observe que no parecer técnico que acompanhou a impugnação, anexo 9, folha 429, apesar de não apresentar a justificativa para o depósito solicitada, o recorrente lista exemplos de possíveis exclusões das omissões de receitas advindas de transferências, créditos, empréstimos, e que seria prova de pedido de perícia. Pergunta-se, por que no ato de impugnação ou no próprio recurso voluntário, o recorrente não lista e anexa exclusivamente suas razões e suas provas de cada depósito? Se essa é a sua obrigação fixada na lei, não cabe requisitar diligência para trazer os autos elementos que, se existentes, ele próprio poderia ter traduzido. Naquele parecer, o recorrente destaca o seguinte conjunto de depósitos, os quais defende que deveriam ser excluídos. Aí eu tenho aí, transferência, isso aí é uma anotação que é feita pelo banco e não por ele, né? Ele só colou no recurso voluntário. Eu tenho aí transferência ou próprio favorecido. Eu não tenho dúvida, isso aí, pelo menos eu estou sugerindo isso, né? Que isso aí seria uma transferência dele mesmo, dele para ele mesmo, já que está esse ponto. Transferência ao próprio favorecido, né? Várias vezes acontece isso, a transferência ao próprio favorecido. A autoridade lançadora informa em seu TVF que realizou as exclusões com transferência bancária entre contas do mesmo titular. Mas, tomando-se esses exemplos listados, temos que merece razão recorrente quanto àqueles depósitos que o histórico traz a inscrição. Aí, abre aspas, transferência agente próprio favorecido. Certo? Então, ele tem a razão. Eu fui checar lá no depósito e, realmente, isso aí não foi excluído. Pelo menos dessa amostra, né? Tendo-se em vista o disposto no parágrafo 3º do artigo 4.2, esses depósitos deveriam ser excluídos com a só comprovação da fonte, aí demonstrativo de folha 160.184, desde que essa seja conta corrente do próprio recorrente. Não haveria que outra prova a ser produzida. Então, essa parte aí seria o provimento, vamos dizer assim. Quanto à despesa de comissionamento, claro que é estendido isso a todo o ano calendário, né? Não é só a amostra que ele trouxe. Observe que o contribuinte não consegue afastar a autuação que repetimos redundou de omissão de receita por depósito não justificado, mas apresentou outras duas linhas de defesa. São facilmente afastadas por não se referirem à fundamentação de embasual. Na primeira linha de defesa, o recorrente entendeu que a autuação desconsiderou a relação jurídica de comissionamento entre a recorrente e a sua fornecedora, DINAP, caracterizando como lucro da autuada o total das movimentações apuradas quando apela pela utilização com base de cálculo somente um percentual de comissão. Não é verdade que houve a desconsideração do lucro declarado pela recorrente e, consequente, evitamento, conforme se destaca no demonstrativo anexo ao auto de infração, o lucro apurado, que corresponderia a um percentual de seu faturamento, compôs a base de cálculo dos tributos. Somou-se a esse valor a omissão aqui que foi por depósito bancário. Isso constata que a recorrente solicita de uma forma global todos os depósitos em suas contas sejam considerados como justificados a partir de sua afirmação que o depósito teria resultado de atividade de comissária. Tal solicitação não pode ser atendida, pois contraria o disposto para o terceiro artigo 42. Mesmo que, por hipótese, se considerasse as receitas apuradas pelo recorrente equivalente à sua receita, ainda assim a autuação seria mantida, isso porque a recorrente alega que praticava atividade de comissionamento. Nesse exercício de hipótese, também não se sustentaria a alegação, pois o recorrente não apresentou o contrato de comissionamento. Ele mesmo diz, olha, eu não tenho contrato. Para esse ano de 2009, que é o que a gente está julgando, ele não tem. Parece que adquiriu isso depois, mas para esse ano ele não tinha. Não apresentou contrato, admite que não o tinha para aquele ano calendário. Some-se que o objeto social declarado em seu contrato social registrava atividade comercial. Eu fui checar e ele está lá com atividade comercial. Ele não diz no contrato social que ele é um comissário. Ele pede perícia, pelo que eu vi nos autos, não há necessidade, e nem para o que foi improvido, nem para o que foi provido,
que são as transferências. Por conta da literalidade dos históricos dos depósitos. E os recorrentes tiveram todas as oportunidades da ação no curso do contencioso para trazer esses elementos, né? Vamos pular um pouquinho aqui, porque... Agora, processo de consulta. O recorrente alega que, em procedimento especial de consulta, processo aí teria sido acatado pelo fisco o entendimento acerca da existência de contrato de consignação entre a recorrente e a sociedade de NAP. Então, abre aspas as palavras dele. Cumpre ressaltar que essa relação entre comitente e comissionado é de conhecimento da Receita, pois, ao se utilizar do procedimento especial de consulta, 92, com o intuito de obter conhecimento a respeito da existência do PIS sobre a sua atividade, teve seu vínculo comercial reconhecido e analisado pelo órgão. Assim, teria disposto a decisão, abre aspas, também ele trouxe impugnação em recurso. À vista das colocações precedentes, resulta que a receita de vendas transferida ao fornecedor em operação realizada por conta de terceiro não integra a base de cálculo questionada. Além de se referir a fatos e ano calendário diversos, aí já é o voto, a solução de consulta refere-se a caso que não concluiu-se, em que concluiu-se que não poderia haver a glosa de receita de venda transferida. Pode ver que houve uma apuração. Ele pegou o lucro apurado e fizeram uma crítica ali, de acordo com o que se viu na época, que não é o caso aqui, que eu não estou mexendo no lucro, vamos dizer assim, apurado dele. Mas essa não foi a razão de tributar nesses autos, como já adiantado, pois aqui se tratou de depósitos bancários. Aí tem um outro processo também que ele se refere, que é um processo que já é um acórdão, a DRJ. O recorrente reporta que o acórdão, tal, julgou improcedente a atuação relativa ao ano calendário 93, em que o fisco adicionou a base de cálculo a receita repassada pelo comissionado à recorrente. Segundo o recorrente, a situação de fato seria exatamente a mesma, pois a relação comercial de comissionamento entre a recorrente e a DINAP permanece a mesma ao longo dos anos. Repito aqui as mesmas considerações acima de que, além de se referir a fatos de anos diversos, o processo citado refere-se ao caso em que concluiu que não poderia haver a glosa de receita de vendas transferidas ao fornecedor e não incluídas no faturamento. Ou seja, novamente, eu tive um lucro real, pelo que me parece aqui, né? E houve essa glosa e depois ele brigou pela... Mas essa não foi a razão de tributar nesses autos, como já adiantado, pois aqui se tratou de depósito bancário de não comprovado. Destaque-se que no ano calendário, o ano da tributação do processo citado, sequer havia editado a Lei 9.430, que essa lei de depósito bancário nem existia, né, em 93. Pelo exposto, eu voto por dar parcial provimento ao recurso, para que se exclua da base de cálculo os depósitos em que o histórico traz a menção de transferência, agendo o próprio favorecido, demonstrativo, folha 160.184, que é o que cobre todo o ano o calendário. Então, é como voto. Pessoal, posso escolher os votos? Ele não faz um esforço para justificar depósito. O esforço dele é para provar a atividade de comissionamento, basicamente. O presidente, eu apenas, antes de colher o voto, presidente, só para poder alertar o relator, no terceiro parágrafo, Lisandro, da página 6, eu acho que faltou a palavra não aí. Cabia recorrente demonstrar por meio de seu livro caixa que os créditos bancários em suas contas bancárias não eram receitas de sua atividade. Obrigado. Ok. Obrigado, Fernando. Bom, vou colher os votos, então, doutora Giovana. Eu acompanho o relator e até faço a ressalva aqui, né, que o contribuinte não conseguiu sequer apresentar o contrato, ele tenta comprovar tanto a relação, que eu acredito até que ele pudesse ter essa relação ao longo de outros anos, como se mostrou no processo de consulta, mas nesse ano específico, ele sequer
conseguiu apresentar o contrato do comissionamento, né? E, óbvio, o mais importante é a não comprovação individualizada da origem dos depósitos. Então, eu acompanho o relator no provimento parcial. Doutor Dornelas. Eu também acompanho o relator, presidente. Doutora Bianca. Acompanho o relator, presidente. Doutor Lucas. Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, proclamando o resultado, por unanimidade de votos, dá provimento parcial ao recurso nos termos do voto do relator. Próximo processo, também da relatoria atualizando um retorno de pauta. Recorrente é Química, Vida, Indústria e Comércio Limitada, EPP. Eu estou colando, só um momentinho. Uhum. Eu ia perguntar, conselheiro Lisandro, se pudesse colocar o conjunto de acordos na pasta, não sei se você se importa. Eu estou colocando. Esse primeiro foi que eu coloquei antes. Estou colocando, agora vai o grupo. Vai o grupo, tá já. Aí a gente copia para o HD, porque fica mais fácil para ir abrindo. Assim, pode ver aí que está aparecendo vários agora. Obrigada. No caso aqui vai ser o 2, que eu acho que já até chegou aí o 2, podem abrir. Bom, o 2 é muito parecido, no caso, não é uma empresa comissionada, mas é o depósito bancário também, tributado no Simples Nacional, que também não traz elementos, não traz documentos que comprovem os depósitos em si, mas ele vem trazendo também a minha proposta também é provimento parcial, ele também traz algumas justificativas aqui de transferências. Então, minha proposta vai ser também no sentido de parcial provimento, mas existe só uma questão que não existiu no primeiro e ela vem aqui nesse processo. E eu posso até adiantar logo qual é a questão, porque o processo, como eu falei, é muito parecido. A gente vai ver o voto com detalhes, mas o que acontece? Ele teve uma autuação, uma intimação para justificar os depósitos e foi discriminado depósito por depósito, termo de intimação. No recurso voluntário, ele diz, olha, não houve uma individualização dos depósitos para eu justificar esses depósitos. Eu fui ver exatamente do que ele estava se referindo, né? Mas do que ele estava se referindo? Ele foi intimado numa relação bem exaustiva, bem detalhada, de depósitos que somariam 13.159.000 reais de depósito. E ele não justificou. Aí o fiscal, já na véspera da autuação, fez um termo de constatação e disse, olha, você está sendo autuado por 3.144.000. Não é mais o mesmo valor. O valor anterior era 3.159.000. E ele foi autuado por 3.144.000. Ou seja, há uma diferença de 14.000 reais do termo de intimação, onde estavam os depósitos discriminados, para o termo de constatação. O fiscal exonerou aí, vamos usar essa anotação, exonerou ele de 14.000 reais. O que eram desses 14.000 reais? Eram algumas transferências bancárias. Só que o fiscal não falou qual eram essas transferências bancárias, né? Na DRJ, ele já falou isso. Ele disse, olha, é o seguinte, eu tenho 13 milhões
140 mil, que eu não sei o que é. Por quê? Porque antes era um valor, 13.159.000, que foram excluídos. Ou seja, existem depósitos aí que eu vou precisar justificar, mas que já estão justificados e eu não sei quais são. Por isso, não obedeceu o artigo 42 da Lei 9.430, né, que diz que os depósitos têm que ser discriminados depósito por depósito. Eu tenho que dizer para o contribuinte, depósito por depósito, qual é o que ele tem que justificar. A DRJ pegou e disse, olha, isso aí não é um valor relevante, não houve um cerceamento de defesa, mas isso é uma irregularidade. Isso é uma irregularidade. Ele tinha que saber de que se tratam esses 14 mil reais. Baixou em diligência para, entre outras coisas, aqui tem duas questões principais que eu vou resumir, eu não vou ler tudinho, né? É essa questão e uma outra que eu vou já dizer que também foi passível de diligência. Esses 14 mil têm que ser discriminados. E o contribuinte tem razão. Então, foi lá, aí o fiscal disse, realmente faltou 14 mil reais, são esses depósitos aqui, isso aqui são transferências bancárias. Esses 14 mil discriminados não precisam justificar. Mas todo o restante, né, 99,9% dá exatamente esse valor, se vocês forem fazer a conta aí, 99,9% dos depósitos restantes tem que justificar. E veio para cá. E aqui ele reclama de novo. Diz, olha, houve uma nulidade lá atrás, que era uma nulidade insanável. A DRJ sanou, mas não era uma mera irregularidade, não. A outra questão é que ele foi intimado a apresentar os depósitos bancários. E ele apresentou parcialmente. Ele não apresentou todos os depósitos. Olha, foi pedindo prorrogação de prazos. Olha, eu estou com dificuldade, são muitos bancos, Banco Bradesco, Nossa Caixa, Itaú, Banco do Brasil, tem vários bancos aqui. Eu não consigo todos, e o fiscal pegou, e não sei se por questão de decadência, ou se prolongar o prazo da fiscalização, o fiscal foi e autuou com o que tinha em mãos. Não fez RMF, poderia também ter feito RMF, né? Quando para a DRJ, ele diz o seguinte, olha, eu vou listar, eu contribuinte, tudo bom? Eu contribuinte vou listar transferências de 3 contas da nossa Caixa para esses depósitos, para esses bancos aqui que você está me intimando, que o fiscal me intimou. Essas transferências da nossa Caixa para cá são transferências de contas do mesmo contribuinte. As contas lá da nossa Caixa são minhas. Então, eu não posso ser autuado. A DRJ entendeu o seguinte, olha, como você não me trouxe esses extratos, não trouxe para o fisco esses extratos, a saída desses extratos, também aqui, as entradas desses extratos não estão justificadas, não foram passíveis de fiscalização. Então, essas transferências aqui eu vou continuar considerando como uma emissão de receita. A DRJ não aceitou as transferências daqueles depósitos que ele não tinha trazido aos autos até então. Disse que, olha, como é depósito de origem não justificada, como a entrada nos depósitos da nossa Caixa não fez parte e tem várias entradas, porque ele recebe dinheiros, verbas governamentais, exatamente nesses status que ele não trouxe, como isso não foi motivo de autuação, de fiscalização, então a origem não está justificada. Não se aplica aqui o parágrafo 3º do artigo 42, que diz que transferência do mesmo contribuinte não entra na autuação. Não sei se vocês entenderam. Deu para entender? Essas são as duas questões dos processos, né? Bom, nessa questão dos depósitos, são vários aí, eu listo depósito por depósito, porque ele traz isso na fiscalização, eu acho que não tem como, não dá para o contribuinte, porque a prescrição legal é muito clara. Transferência da mesma conta está justificado. Não é um depósito, é uma transferência. O que cabe ao fisco é ir lá na outra conta e fiscalizar, né, a entrada daquela outra conta. Então, esse raciocínio da DRJ eu não acompanhei. Eu acho que não. Quanto a isso, tem que retirar.
Agora, quanto a esses 14 mil, eu não achei realmente que isso trouxe um cerceamento do direito de defesa, porque o que traz nulidade no caso teria sido um fato que cerceasse o direito dele de dizer, pô, o que eu vou precisar? Justificar ou não? Como ele não justificou nada, exatamente nada, eu não achei que isso aqui foi relevante para atrapalhar ele lá na questão de justificação depósito por depósito. Ele recebeu, sim, uma relação depósito por depósito de 13 milhões de reais. Havia ali, né, claro, no ato da autuação, esses 14 mil que ele não precisaria justificar. Não acho que isso tenha sido um valor relevante que atrapalhasse. Então, em relação a essa nulidade por não, que ele diz, não especificação, depósito por depósito, dos depósitos que ele teria que justificar, eu não acatei. Já esse outro fato aqui, eu acato, né? São esses dois pontos, mas não são só esses dois. Por isso que eu vou lá no voto, e eu vou ler em parte o voto, porque também ele traz mais algumas justificativas de empréstimos e de mútuo, que ele tinha duas empresas, 3 empresas coligadas dele, 2 eram coligadas e uma não, em que eles, olha, muitos desses depósitos eram mútuos, só que aquela alegação sem nenhuma prova, sem contrato de mútuo, sem... aliás, para não dizer que não tinha nada, tinha o razão de 2 empresas, dizendo que ia transferir ela para ele, para a empresa autuada aqui, né? Mas eu achei isso insuficiente para comprovar essa operação de mútuo. Bom, então eu vou ler o voto agora, certo, presidente? Já antecipando, na verdade, o principal do voto, que é o não acatamento do recurso quanto ao cerceamento de defesa e a não depósito, e acatando em relação à transferência contas do mesmo contribuinte. Então, aqui eu nego o pedido de diligência, já houve, inclusive, uma diligência na DRJ, que esclareceu alguns fatos, como eu falei, esses 2 fatos, então a diligência eu proponho a negativa. Ele pede a nulidade, item 2, eu estou aqui na página 7, item 2, preliminar de nulidade do lançamento. Ele pede nulidade por cessamento de defesa, tendo em vista que os créditos objeto da fiscalização não foram individualizados. Eu já contei a história aí, do que se trata realmente, não considerei isso relevante para causar uma nulidade do processo. Bom, eu vou pular e vou para o item 3, aqui na página 8. Mérito, né? Pois bem, então eu repito aqui que o valor é 13.144.000, retirando aqueles 14 milhões que já estão nos autos aí do que se trata. No relatório de diligência consta a relação dos créditos bancários considerados pelo auditor, os levantamentos onde encontram-se individualizados os créditos de origem não comprovada, item B, a relação indicada no item 9, referente às possíveis transferências, é a mesma titularidade, né? Tá. Depois, eu acho que não precisa fazer uma diligência, porque já está discriminado isso, que vai ser a proposta do provimento parcial. Item C, a relação indicada que representa os créditos de origem não comprovada lançados no item A, excluídas as possíveis transferências. Então, esses valores já estão nos autos, apesar de que a DRJ não deu, mas ela deixou já discriminado. Apreciados os relatórios de diligência e impugnação do lançamento, a DRJ de origem considerou como comprovados créditos de 358 mil e manteve como não comprovados créditos de 12.100.000. A DRJ retirou alguma coisa de empréstimo, transferências, conforme demonstrativo de folha 499. A relação individualizada dos créditos examinados pela DRJ, bem como as razões pelas quais entendeu como comprovado ou não a origem, encontra-se na folha 480. Em seu recurso, o sujeito alega que os créditos objeto da fiscalização têm origem comprovada por 4 razões. Primeiro, a transferência.
Segundo, empréstimos. Terceiro, resgate de aplicações financeiras. E 4, operações de mútuo. Então, eu vou agora apreciar cada uma, né? Transferência entre conta do mesmo sujeito passivo. Então, eu digo aí quais são bancos, e a fiscalização atendeu parcialmente a intimação, solicitou prazo, fiscalizado atendeu parcialmente a intimação, solicitou prazo para apresentação dos demais depósitos, status. Entretanto, de posse dos status até então apresentados pelo sujeito passivo, o auditor lavrou o já aludido termo de constatação e intimação de folha 148, por meio do qual solicitou a comprovação. Não comprovada a origem, lavrou o auto. Bom, aí eu vou contar a história que eu já contei para vocês, tá, pessoal? Que é das 4 contas bancárias que tinham origem final em pagamentos dos estados, ou seja, havia entradas lá de valores, os quais foram creditados na conta tal, não analisada pela fiscalização. Vejamos o que consta sobre o assunto no voto condutor do acordo da DRJ, eu estou na página 9. Eu não vou ler, né, mas a DRJ não acatou. Mas lista depósito por depósito aí, que é, né, passível a esse imbróglio aí. Aí eu trago, já aqui na página 10, pois bem, eu trago a lei 42 de novo. Aí já na página 10 ainda, né? Não. Já na página 11. Claro está que a recorrente comprovou que parte dos créditos, de valores creditados no banco, nossa caixa, decorre de transferências oriundas de 4 contas, também de sua titularidade, mantida no próprio banco, nossa caixa. Daí porque, em relação a esses créditos, a lei não autoriza presumir que tenham sido eles fruto de receitas omitidas. De fato, nos extratos temos... De fato, nos exatos termos do artigo 42, do parágrafo 3º, inciso 1, acima está escrito os valores creditados no banco, nossa caixa, agência tal, conta tal, pelo simples fato de terem origem em outras contas de titularidade do próprio sujeito passivo, não pode ser objeto de presunção. Então, o resto é só reforçando, conforme consta do acordo da DRJ, os créditos serão afastados em contas individualizadas. Então, eu voto para afastar essa presunção aí. Vamos para o item 3.2, que são, página 11 ainda, foram os empréstimos bancários. Sobre a questão, a recorrente alega que os empréstimos estão identificados no demonstrativo de DOC 1. Ele traz no recurso voluntário o que seria, né? E referenciado aos lançamentos a crédito nos extratos bancários, cujos históricos identificam a origem dos recursos, abre aspas, empréstimo. Pois bem, no DOC 1, anexo à impugnação, a hora recorrente reproduz a relação dos créditos presentes no tema de constatação e intimação fiscal, inclusive posteriormente excluídos pelo auditor quando da lavatura do tema de verificação, e procura indicar onde foram por ela anexados nos autos dos documentos que comprovariam a origem daqueles créditos. Pelo exame do referido DOC, foi possível encontrar apenas um crédito que a recorrente aponta ter origem em empréstimo bancário, qual seja, de valor de 294 mil, creditado na Banco Nossa Caixa, agência tal, conta corrente tal, no dia 17/2, e indicado na linha 232 daquele documento, que é uma forma também de identificar o depósito, é a linha, né? Segundo a recorrente, a origem desse crédito estaria comprovado por meio de extrato bancário, anexo à impugnante, que ele anexou. No referido extrato, consta no dia 17 um lançamento acima do mesmo valor. A DRJ examinou em conjunto com os demais que a então impugnante alegou terem origem em empréstimos obtidos junto a outras pessoas jurídicas. Vejamos o que constou no voto condutor da DRJ. Então, depósitos supostamente originários de empréstimo. No que diz respeito aos depósitos que supostamente tiveram origem em empréstimos concedidos por empresas coligadas, aí, já indo aqui na DRJ, no item 1, 14.13, ela põe lá, não tiveram sua origem comprovada, e põe linha por linha, e tem lá o 232. Então, o 232 permanece, né? Então, repare que no último parágrafo acima, transcrito, a indicação da linha 232, da relação de crédito, é anexada pelo contribuinte, que, como
como visto anteriormente, refere-se à alegação de empréstimo bancário e não de empréstimo contratado com outras empresas. Seja como for, permanece, né? E seja como for, o histórico contido no extrato apresenta pelo sujeito passivo, descrevendo o crédito tal como tendo origem em crédito de empréstimo, é suficiente, a meu juízo, para comprovar que se trata de empréstimo bancário ou, no mínimo, que se trata de receita oferida que teria sido omitida. Aqui eu fiquei na dúvida, tá, pessoal? Eu fiquei na dúvida, mas por conta do histórico, eu estou sugerindo a exoneração desses 294 como receita, né? Suposto, voto para afastar a presunção de omissão de receita em relação a esse crédito. Bom, resgate de aplicação, ele traz também essa alegação. Pois bem, pelo exame do DOC 1, que entende a relação, foi possível encontrar apenas 6 créditos que a recorrente aponta teriam origem em resgate. Eles estão indicados pelas linhas tais. Ocorre que, apesar de constarem na relação de créditos anexa ao termo, o relatório de diligência lá da DRJ, em seu item 7.1, esclareceu que tais créditos foram posteriormente excluídos pelo autor fiscal quando da lavratura. E aí eu ponho textualmente aí, linha 133, 134, então isso aí já foi dado para ele. Então, incabível o pleito da recorrente nesse ponto. Quanto a mútuos, sobre a questão da operação de mútuo com pessoa jurídica, a recorrente alega, abre aspas, operação, então, identificadas no demonstrativo de origem dos recursos e também referenciada aos lançamentos registrados na conta do razão mantido pela empresa. Então, o nome das 3 empresas aí. Quanto aos créditos nos estados bancários, aí palavra da recorrente, decorrente do movimento das contas correntes mantidas com empresas coligadas e parceiras, cumpre-nos informar que, na data da ocorrência dos fatos, não foram formalizados contratos ou termos de quitação. Entretanto, todos os empréstimos e as posteriores liquidações foram realizadas através do sistema bancário e registradas na contabilidade da empresa. Na diligência realizada, foram apresentados extratos que suprem os avisos bancários de lançamento, cheque de depósito, assim como as fichas de razão que comprovam os registros contábeis nos 2 polos da movimentação bancária. Provas essas que materializam as operações. Bom, aí já no voto, né? Pois bem, página 14. Conforme reconhecido pela recorrente, os mútuos com as empresas New Life, Comercial Harmonia e Tecfan foram celebrados sem amparo em contrato escrito e as respectivas citações não foram registradas em documentos escritos. Conforme intitulado no DOC 1, as empresas são coligadas da recorrente. Nesse sentido, as fichas de razão dessas 2 coligadas são insuficientes para comprovar que os depósitos questionados pela fiscalização foram realmente feitos. Obrigado. Para tanto, seria necessária a apresentação de comprovante de depósito ou os extratos de contas correntes das coligadas, e que os depósitos na conta corrente da recorrente, acaso tenham sido realmente feitos pelas coligadas, tenha origem em mútuos efetivamente contratados, para tanto ser necessária a apresentação de contatos. Então, tem 2 pontos que eu achei que não estão comprovados, né? Bem como o respectivo documento de quitação. Com relação à empresa, a terceira empresa, não consta dos autos que ela seja coligada. É uma empresa estranha. Assim sendo, ainda com maior razão, seria de se esperar que os mútuos entre elas contratados estivessem amparados em documentos escritos e que as respectivas quitações também registradas em documentos escritos. Seja como for, além da ausência de contratos e documentos de quitação, seria necessário ainda a apresentação do comprovante de depósito, com vistas a comprovar que realmente foi essa empresa, porque isso não está comprovado no auto, né? Foi essa empresa aí que ele alega que fez esse depósito. Bom, conclusão, né, já no dispositivo do acordo, folha 14. Tendo em vista tudo exposto, voto por indeferir o pedido de realização de diligência e por dar parcial provimento ao recurso voluntário para admitir como comprovada a origem dos seguintes créditos, conforme a numeração indicada na planilha anexa ao acórdão da RJ, folha 480 e seguintes. Aí eu vou dizendo linha por linha, aproveitando da anotação, né? Linha por linha, quais os depósitos que têm que ser excluídos. Esse já é desses
processos que estavam lá parado por conta do valor, e já um valor de mais de acho que 4 milhões. Aí, bom, é isso, então. Meu voto é por dar parcial provimento. Doutor Lisandro, a única motivação para excluir esse empréstimo bancário do voto é o histórico do extrato, né? Não tem nenhum outro documento, nada que ele tenha aprovado, não, né? Só no extrato bancário, lá, crédito empresarial, crédito empre, e o senhor concluiu que era um empréstimo bancário, isso, é isso, né? Sim, eu fiquei na dúvida quanto àquele lá, não tem um contrato, não tem aquele Entendi. extrato do empréstimo, contrato de empréstimo, não tem. Tá bom. Mas só uma dúvida também, nesse caso do empréstimo, teve um depósito de origem não comprovada, digamos, acho que é 294 mil, e aí ele disse que foi o empréstimo, o histórico é aquele crédito empreste, e saiu depois de ter um lançamento a crédito da conta corrente do mesmo valor. Sim. Então, assim, a princípio, faz crer que o valor que entrou saiu na mesma medida e que a descrição do histórico... Eu nesse sentido, né, eu estou tendente a aceitar essa linha, porque realmente tudo indica que pode ter sido, porque normalmente você, às vezes, questiona que não houve a saída. Essa coisa do contrato escrito, óbvio que é o mais... é o que é o que seria de se esperar, mas às vezes hoje você tem contrato até que você faz pelo WhatsApp, digamos assim, né? Que você pede empréstimo, você teria outras formas, e-mail, você não formaliza um contrato, principalmente quando você já tem uma relação com a empresa. E eu acho que pelo histórico ali, a gente pode desfazer a presunção, digamos, Os 94 mil, né? do 294 mil que ele entrou e saiu, e tem um histórico que descreve o empréstimo, né? Crédito de empréstimo. E eu acho que foi pouco tempo ali, aquela coisa não foi nem muito tempo entre a entrada e a saída, não está narrado aqui, mas acredito que tenha sido até dentro do mesmo ano calendário, não sei. Estou imaginando. Às vezes é até o empréstimo para fazer um suprimento de caixa da outra empresa, enfim, não sei. O problema é que ele poderia, né? Se fosse essa questão aqui do suprimento de caixa, ele poderia ter trazido alguma documentação adicional, né? Mas aí ele foi pedido, ele não, aí só se a gente baixasse em diligência para pedir também documentação. Não, diligência não. O ônus da prova é dele. Houve um depósito aqui na conta de crédito. Se ele está me dizendo que foi um empréstimo bancário que foi transferido para... Eu não tenho que diligenciar nada. Se ele podia produzir a prova, que não era um crédito efetivo, enquanto que não era um crédito de receita, ele que trouxesse. Entendeu? Jamais diligenciar, porque, assim, se era uma prova que ele poderia produzir, não tem... Por exemplo, se ele diz, foi um valor que eu transferi para outra empresa decorrente para suprimento de caixa, exemplificativamente, como a senhora falou. Ele poderia trazer a prova que foi suprido na caixa da outra empresa. Não tem que diligenciar isso, porque ele está sendo... A presunção age, nesse caso, contra ele, né? Porque, assim, eu me manifestei já em vários processos aqui, quando a gente analisa a DECOMP, que seria um início de prova razoável para acabar a diligência. Por exemplo, ele diz, olha, tem aqui um depósito de 294 mil na sua conta, justifique. Aí ele vem e diz, olha, a justificativa é que trata de um empréstimo, tanto que eu tenho uma saída desse empréstimo aqui no valor de 294 mil. E aí mostra a saída e mostra que o histórico da época, né, não foi uma coisa criada depois da época, tratava de empréstimo, porque crédito de empreste, para mim, presume-se que foi empréstimo. Então, talvez ele tenha apresentado aquilo ali como prova suficiente. Eu disse, não, realmente faz sentido. Tanto faz sentido que a gente está discutindo aqui, o relator ficou na dúvida, eu acho que seria, mas talvez precisaria algo mais. Ele poderia ter apresentado algo mais para me convencer melhor, mas eu digo que já seria o início de prova razoável. Talvez até o voto do próprio conselheiro aqui foi no sentido, poxa, eu acho que é bastante plausível, né? Talvez até suficiente nesse caso. Então, assim, a gente teria que uma outra
não é uma diligência, porque ele tinha que ter escutado tudo, a gente está discutindo até se isso é suficiente ou não. Então, é tão duvidoso se isso é suficiente ou não, que eu poderia diligenciar para complementar, já que teve esse esforço. Agora, talvez, diante do conjunto da complexidade do processo, será que a gente baixa em diligência ou não? Eu vou me convencer aqui. Né? A dúvida é essa. Eu acho que se eu não me convencer de que isso é um empréstimo ou que desfaz a presunção de omissão de receita, até porque seria estranho isso ser uma receita de 294 mil, que teve uma saída anterior do mesmo valor, para mim, me convence de que aquilo ali não é uma receita. Quer dizer, eu estou lançando com base numa presunção de depósito de origem não comprovada por uma omissão de receita, e na medida que ele me mostra que aquele valor que entrou, ele saiu anteriormente, para mim desfaz meu convencimento da presunção, sabe? Então, assim, né? Talvez não no outro sentido, para, sei lá, uma glosa de custo, talvez eu pedisse um pouco mais, mas a gente está com a prova aqui para contraditar uma presunção. Eu acho o seguinte, a saída, para mim, não impacta em nada. Porque, na verdade, qual foi a destinação desse recurso depois que ele entrou, pode ser receita, pode não ser quando ele entrou. Eu acho que eu me pego mais a fundamentação no fato assim, tudo bem, esse fundamento está aqui, CRED EMPRE aqui, é suficiente para eu me convencer que foi um empréstimo bancário ou não. Porque mesmo que fosse receita, nada impediria de transferir uma receita recebida para uma outra empresa no mesmo dia. Porque eu recebi uma fatura, eu vendi alguma coisa, recebi 50 mil reais, eu posso passar para outra empresa. Entendeu, Giovanni? Então, essa saída, para mim, não me sensibiliza em nada. Agora, o fato de ter o crédito empresarial, aí é que é a discussão. Eu acho que também, pode ser até um indício que seria tudo bem. Mas acontece o seguinte, eu posso afastar a presunção só com base nesse histórico bancário, é isso que eu estou me debatendo aqui. Entendeu? Porque, na verdade, toda vez que tiver, então, um crédito dessa natureza num empréstimo bancário, ou uma alegação de empréstimo bancário ou num extrato bancário, eu vou abrir mão de todo tipo de comprovação que o contribuinte deveria ter mantido. Nem que fosse um contrato de, sei lá, de crédito rotativo, de capital de giro, alguma coisa assim. Eu vou ter que me posicionar sempre assim, uma vez que eu faça isso aqui. Eu vi um crédito empresarial aqui, eu vou aceitar no extrato bancário como comprovante e capaz de afastar a presunção. É isso que eu estou me debatendo um pouco, entendeu? Eu tenho voto, Heitor, aproveitando a tua colocação, eu tenho voto em que eu nego. Exatamente. Mas aquilo você achou relevante, eu já dei alguma relevância quanto à saída e achei que os fatos aqui são um pouco diferentes. Já houve diligência, no meu voto não era por diligência, porque eu acho que a diligência foi bem exaustiva, a da DRJ, então eu fiquei na dúvida entre dar e não dar, mas eu tenho voto negando já, né? Mas eu acho que essa questão que Bianca, que Giovanna levantou é muito, como é que chama? Importante. Veja só, então, existe uma presunção com base em depósito bancário. O mesmo depósito bancário, ele pode se indicar que não se trata de receita. E isso é feito por um terceiro, quando o banco ele abrevia realmente as expressões, e essa expressão que o banco utiliza é quase que 100%, eu nem dúvida eu tenho com relação a que não se trata de receita. Mas, assim, claro, eu só tô aqui trazendo ponderações, enfatizando as ponderações de Giovanna, né? Nesse sentido. Eu queria agora um esclarecimento do relator, que eu acho importante, né? Porque até até talvez eu propusesse a diligência, mas aí o relator falou o seguinte: esse processo já foi baixado em diligência pela DRJ. É isso que eu tenho. Aí talvez seja a mesma coisa, eu esteja pensando mais ou menos, Bianca, a gente esteja querendo colocar a mesma questão. Quando isso foi baixado em diligência pela DRJ, o contribuinte já tinha apresentado essa defesa, que esses 294 mil
era um crédito de empréstimo e quando foi baixado em diligência, porque pelo que eu vi na decisão da DRJ, parece que ela tratou tudo como um conjunto, ela pegou todos os empréstimos e disse assim, não tinha contrato de empréstimo escrito, não tem comprovação. Mas ela analisou esses 294 mil que tinham um diferencial em relação aos outros, que era a comprovação do crédito na conta do banco lá, com o histórico de crédito de empréstimo, parece, eu não sei se teve um questionamento específico na diligência para que esclarecesse esse fato, ou simplesmente ele não teve contrato, como não teve contrato escrito, vou glosar vou glosar não, vou manter a presunção de omissão de receita. E aí a questão é, talvez isso pudesse, inclusive, ter sido diligenciado especificamente. Se a DRJ não se convenceu de que aquilo ali era crédito de empréstimo, né, que tudo indica, tanto que tudo indica, senão a gente não estaria nessa discussão, tudo indica que seja, mas não era suficiente, por que isso não foi diligenciado lá na primeira instância também? Eu acho que talvez, nesse caso, até para fazer eu estou inclinada a aceitar, e para fazer uma diferença, talvez em relação a um outro processo que chegue aqui para eu julgar, e eu talvez não aceite essa justificativa, é pela relevância do empréstimo, de um empréstimo no meio de vários, e que já poderia ter sido, se aquilo ali era considerado insuficiente, mas era diferente dos demais, teria que ser dado um tratamento diferenciado e ter sido pedida explicação sobre aquilo ali. Mas aí eu vou com o Donelis, eu acho que isso é obrigação do contribuinte. Ele tem que Não, eu não falei isso não. Com o Heitor, você acompanha o Heitor. O Heitor. Isso, desculpa. Era isso que você estava pensando, Bianca? Assim? Exatamente. Eu acho que a gente, partindo do pressuposto que é uma presunção, né, essa omissão, o contribuinte traz uma documentação que está diferente dos demais, né? Então, assim, teria que haver uma justificativa. Não tem contrato, mas tem um outro documento. Por que esse outro documento não está sendo avaliado ou diligenciado novamente? Eu estou com dor nelas, assim. Eu acho que não enviaria para diligência, não. Acho que a gente tem suficiente para afastar a presunção, né, que é a questão aí, e excluir essa parcela. Agora, é uma questão de valoração de prova, né? Uma questão muito pessoal, muito subjetiva, né? Eu acho que essa questão do Heitor, que o contribuinte deveria ter feito prova, o que a Giovana falou, ele fez a prova que ele achou suficiente, para ele aquela prova era suficiente. Se a gente olha não considera... o problema é o seguinte, é que ele não... A prova que ele fez foi uma planilha que ele dizia que era razão analítica, né? É por isso que será que ele não conseguiria produzir nada melhor, sendo intimado a comprovar que isso era um empréstimo bancário? Não, mas para esse não foi, pelo que eu estou entendendo, para esse não foi uma planilha do razão analítico. Ele mostrou um extrato da saída. Não, o extrato já existia, não. Não, tem um extrato do depósito. Ele mostrou um extrato da saída daquele respectivo valor, porque, por exemplo, se ele está alegando que é um empréstimo, ele está querendo dizer que esse pagamento, esse depósito, foi o pagamento do empréstimo. Aí ele diz, olha, isso aqui foi um pagamento do empréstimo, tanto que esse valor saiu da minha conta. E aí ele apresentou um extrato mostrando que o 294 mil saiu da conta e que no extrato consta crédito empréstimo. É isso? Eu posso tentar esclarecer? A folha 367 é o termo de intimação. O termo de intimação, ele é bem sucinto. Bem sucinto. Inclusive, o termo tem uma página. Só que ele é bem discriminado no anexo. Por quê? No termo de intimação, são 2 itens. Um, comprovante de crédito relacionado no anexo. No anexo vai ter crédito por crédito, o que ele tem que trazer como comprovante. E 2, os comprovantes dos créditos empréstimos relacionados no anexo 2, que vai colocar item por item,
e demais documentos que comprovem as operações realizadas, tais como os contratos, controles, quitações, esclarecer a razão dos vários depósitos, transferências, valores, irregularidades, dados, etc. Então, foi feito um termo genérico para empréstimos, mas lá no anexo eu tenho os históricos, as observações sobre cada depósito, cada empréstimo. Quando o empréstimo é um empréstimo, por exemplo, de uma empresa, está escrito lá, empréstimo de terceiro, empresa tal. Para o 294 mil, ele está escrito especificamente do que se trata. Deixa eu ver qual é a folha aqui. 294... Eu acabei de ver. Agora eu não estou achando. Enquanto o Lisandro procura, eu vou fazer uma observação. Assim, como diz, às vezes a questão do convencimento, né, tem um determinado entendimento que a gente tem num processo, e diz, se chegar, né, o medo do Heitor, eu entendo, que é meu medo também, é tomar uma posição aqui em relação a esse documento, aceitar, e de repente no outro processo, eu vou ficar vinculada a aceitar. Esse processo aqui, para mim, ele tem um conjunto de informações. Primeiro, não foi... a gente teve vários tipos de depósitos, vários depósitos que, a princípio, teriam várias origens diferentes que o contribuinte alegou. A gente teve uma questão aqui que não foi realizado, não foi solicitado RMF por conta do auditor fiscal, e aí ele colocou depósito de origem de determinadas contas lá, Banco do Brasil, Bradesco, Banco do Brasil, não sei, Bradesco, e aí ele disse, olha, isso aqui veio da nossa caixa. E aí a própria DRJ manteve, porque disse, mas ele não verificou a origem da nossa caixa, então vou considerar. E o relator já, em relação a isso, ele reviu aí a posição da DRJ, que eu acompanho o relator, né? Eu acho que se veio de uma conta do mesmo contribuinte, a gente tem que excluir essa presunção. E aí a gente vê que na verdade, eu fico naquela pensamento, da mesma forma que o contribuinte poderia ter trazido mais provas para me convencer mais facilmente, eu acho que também o auditor ele não aprofundou a fiscalização, tipo com a RMF, tanto que a gente está cancelando parte da autuação, que poderia até ser procedente, essa origem que veio da nossa caixa, talvez o contribuinte não tivesse como comprovar a origem do depósito nessa outra conta bancária, mas também ele não aprofundou a fiscalização e a gente vai ter que cancelar essa infração. Então, assim, eu considerando todo o contexto de que não foi uma fiscalização exaustiva, tanto que eu estou cancelando outra infração, nesse contexto, em relação a esse depósito, eu vou realmente... Eu me convenço do contrário. Talvez no outro processo eu pense diferente, mas eu estou levando todo o conjunto da autuação e dos depósitos. Tá, então, para fechar esse ponto, eu achei na folha 5, são 6 folhas no PDF, na folha 5, então ele lista, tem lá o 294 mil, o histórico, que seria... o histórico do extrato é CRED Pré, né, termina no R, e empréstimo crédito é o que está como observação aquilo que o contribuinte alegou. E ele não trouxe. Então, quanto a isso, não queria deixar, não há dúvida. Ele foi intimado. Está dizendo que é um empréstimo, não está dizendo que é empréstimo de empresas. De forma genérica, olha, justifica os empréstimos com mais elementos. E ele não trouxe mais elementos. Então, a DRJ disse, olha, então, quanto a esse empréstimo bancário, a DRJ não aceitou. E eu, no caso, fiquei em dúvida, mas acabei em meu voto aceitando. Ele foi intimado, sim. Por isso que eu não achei necessário uma segunda diligência, porque acho que já aconteceu essa diligência. Pois é, mas é isso que eu digo. Na lista do que ele alegava que era empréstimo,
Um deles, que é esse de 294 mil, ele mostrou a saída correspondente do que ele teria entregue, só para esse. Só para ele. É. Aí, por isso que eu aceitei, considerando todos os considerandos, eu não quis me deter, até porque é um empréstimo, não achei de valor tão elevado também. Pessoal, eu posso escolher os votos, então acho que está todo mundo pronto para votar, né? Então, doutor Lisandro, provimento parcial para retirar aquela infração das transferências entre contas, que a TJ fez duas origens, na realidade, para dizer que não haveria origem, e mais o valor do empréstimo bancário de 294 mil. É isso, né, doutor Lisandro? É isso, exatamente. Então, a doutora Giovana, como vota? Eu acompanho o relator, só acrescentando que ainda teve que rejeitar a diligência, né, a decisão, né, rejeitar a diligência. Está lá, tendo em vista, voto por indeferir o pedido de realização de diligência e dar parcial provimento para admitir como comprovada. Aí eu vou dizer os vários números. Um dos números é o do empréstimo. Não está como empréstimo, mas é o número 232. Então, e o restante para manter... É só falar. O restante é a transferência da conta de mesma titularidade, que é o da Banco Nossa Caixa. Bastante. Acompanho integralmente o relator. Doutor Dornelas. Não, então o relator ele está aceitando o empréstimo de 294 mil? Está retirando? Está retirando. Sim. Eu acompanho o relator também. Doutora Bianca. Acompanho o relator. Doutor Lucas. Também acompanho o relator, presidente. Eu vou abrir a divergência, eu não vou aceitar o empréstimo bancário, vou dar provimento parcial em menor extensão. Quanto a essa saída, não me sensibiliza, porque essa saída poderia ter ocorrido até em outro extrato, em outro período que nem tivesse sido auditado. A gente enxerga aqui, mas o que interessa é o crédito ser comprovado aqui. Então, na verdade, eu não me sinto confortável disso aqui, de eu aceitar esse crédito empréstimo, apesar de todas as evidências, efetivamente. E também não acho que deva contaminar minha análise pela análise da transferência bancária, não. São infrações diferentes, eu reconheço, afasto a transferência bancária, mas o depósito do empréstimo em si, eu manteria a tributação, mesmo porque ele foi intimado e só trouxe folhinhas do Razões Analíticas, tanto para o empréstimo em coligada, como para o empréstimo bancário. Ele não trouxe nem nada dizendo, olha, empréstimo bancário que ele dá conta, foi uma folhinha, nem o Razão na realidade. É uma planilha que ele diz que é o Razão Analítico da conta. Então, na verdade, eu vou negar, então eu vou ficar vencido, eu dou provimento parcial em menor extensão, não excluindo da tributação o empréstimo bancário. Então, eu vou anunciar o resultado, acho que é por maioria de votos, dá provimento parcial e recurso voluntário. Nós temos o voto do relator. Vocês acham que precisa pôr, é melhor botar indeferir o pedido de diligência, né? Também não dispositivo. Tá, então vou botar indeferir o pedido de diligência da provimento parcial. Como tem vários empréstimos, você podia dizer na ata que você indefere por conta do empréstimo bancário na linha 232, que é a identificação do empréstimo, é a linha 232. Tá bom. Então, vai ficar assim, por maioria de votos, indeferir o pedido de diligência e dar provimento parcial e recurso voluntário no termo do voto relator, vencido o conselheiro Heitor de Souza Lima Júnior, que dava provimento parcial em menor extensão, eu botei assim, não afastando a tributação do valor de 294.737 alguma coisa, como de origem comprovada, constante de linha 232, aí eu boto a folha da planilha depois. Constante de linha 232, aí eu cito aqui a folha do voto da DRJ, ou onde tem isso aí, doutor. É o DOC 1 da impugnação. Tá. Linha 232 do DOC 1 da impugnação? Impugnação. Anexo à impugnação, tá bom. Sim. Então, não afastando a tributação de 294, constante de linha 232 do DOC 1, anexo à impugnação. Então, pessoal, é isso. Provimento parcial no termo de voto do relator, eu fiquei vencido que eu não concedi o depósito bancário. Então, agora, terceiro processo, pregoando, ainda é o doutor Lisandro, que é o último dos retornos dele. Recorrente é WR Indústria e Comércio de Madeiras Limitada. Terceiro, acho que está em... Queria que vocês confirmassem, mas já está na... Já está. Tá, né? Bom, eu vou resumir.
é um auto de infração, 4 milhões também é um desses processos que estavam engatados, né, voltaram. Houve uma autuação de uma fazenda, eu acho, e os dois proprietários, na época da empresa, Saulo e Riusa, eles foram arrolados como responsáveis solidários. Ao apresentar a impugnação, a empresa não recorreu à DRJ. Só os responsáveis, né? O Saulo e a Riusa. A DRJ julgou a impugnação improcedente, julgou intempestiva, não conheceu, na verdade, o recurso. No recurso voluntário, só o Saulo vem aos autos. Ele diz o seguinte: olha, a impugnação, as intimações foram para o endereço errado. Então, não podem considerar a minha impugnação como não conhecida, porque eu moro em Rondônia e a minha fazenda era no Pará. Mas a fazenda é um negócio. É a empresa que foi autuada, inclusive. Não é a empresa que é WR. Não foi o Saulo que foi intimado, foi autuado. Mas mandaram a intimação para o Saulo no endereço da empresa. E o meu endereço não é esse. Eu moro em Rondônia. Então, essa é a questão. A intimação foi para o endereço da fazenda e ele disse que a residência dele não era na fazenda, era no outro estado, em Rondônia. Então, a DRJ não conheceu do recurso dele, porque foi intempestivo, considerando-se a intimação na fazenda, mesmo que para a pessoa física, e ele diz, não, mas vocês não podem fazer isso. O meu endereço é em Rondônia. Bom, aí o que eu vi? Já vou para o voto, né? Eu vi que a DRJ, ela se refere à declaração de imposto de renda pessoa física do Saulo, dizendo que o endereço está como da empresa, na fazenda. Só que não tem nada nos autos. Eu não sei se a DRJ acreditou no que o fiscal fez ou se o fiscal, que é também julgador, acessou os dados, que dá para acessar, que eles têm senha, eu tinha senha, hoje não tenho mais, mas tinha, e viu, mas esqueceu de colar isso nos autos. Então, eu não tenho como saber se o endereço do Saulo era o mesmo endereço da empresa ou não, se ele está certo, porque ele traz uma conta de telefone, ele não traz também esse elemento. Podia ter trazido, né? Mas ele não traz. Então, eu fiquei na dúvida. E a questão é só essa, porque a DRJ não entrou no mérito, ela não conheceu do recurso. Então, nem eu poderia entrar também, né? E eu teria que baixar, anular a decisão de primeira instância, se eu acreditasse que eles deveriam ter conhecido, para que eles conheçam. Porque não conheceram, praticamente não conheceram nada do recurso. Então, a questão que nos resta aqui, pelo que eu entendi, é essa. Era mesmo intempestivo ou não era mesmo intempestivo? É por isso que eu estou fazendo uma diligência para que a unidade de origem, né, pesquisando o ano calendário exatamente lá, o ano de 2014, esse ano, que ano é esse aqui? É o ano da autuação, data onde houve o auto de infração. Se aquilo foi enviado para a empresa ou se foi enviado para o Saulo, porque o Saulo é uma pessoa diferente da empresa, não posso confundir as coisas. No meu entender, não dá para fazer isso, né? Mandar para a empresa dizer, não, ele é o dono da fazenda, os caras não pode, né? Tem que mandar para o endereço dele. Né? Acho que teria que ter tido esse cuidado. Mas não está nos autos. Procurei, não achei, não está. E a DRJ fala isso. Não, o endereço dele só tem no voto, eu transcrevi no voto, o momento em que a DRJ
fala esse. Aqui, ó, cabe esclarecer, o DRJ falando, né, que todas as declarações de RPF dos dois impugnantes até hoje têm como endereço aquele no qual foi enviado o auto de infração e os termos de sujeição passiva solidária. Então, não carece de fundamento a alegação, mas que é o endereço da fazenda lá da empresa. Mas não está nos autos, então, gente, é isso, meu voto é esse. Eu não sei se dá para entender. Uhum. Bom, pessoal, então ele está convertendo em diligência, né, o julgamento, para tentar ver o endereço desse contribuinte aqui. Alguém tem alguma dúvida? Podemos voltar. Então, vou colher os votos. Achei perfeita a decisão aí do conselheiro de converter em diligência, inclusive ressaltando, né, eu até fui olhar o termo da diligência, qual era o domicílio tributário da recorrente em 23/6, que foi a data da cientificação, porque às vezes o contribuinte muda, é um anterior, às vezes acontece muito do contribuinte utilizar, porque ele elege o domicílio tributário. Então, ele pode ter a fazenda, pode ter a residência, pode ter uma outra residência, e ele elege o domicílio tributário dele. E o domicílio tributário dele, naquele momento, é aquele informado da Receita Federal. Então, a gente tem que saber o que é que ele tinha como informado da Receita Federal no momento em que foi intimado. Eu acho a diligência perfeita. Eu acompanho o relator. Doutor Dornelas. Também. Doutora Bianca. Está mudo, doutora Bianca. Está mudo. Acompanho o relator. Doutor Lucas. Com o relator. Eu também vou acompanhar. Então, número 3, o resultado. Converter o julgamento em diligência, nós temos o voto do relator. Agora, mudando a relatoria, agora do item 4 é o doutor Dornelas. Acho que esse é um paradigma, o item 5 é um repetitivo que está sob minha relatoria, mas é o mesmo contribuinte, é diversa distribuidora curitibana de veículos. Agora o tema é Perdecomp. A gente vai alterar um pouco o tema. E pelo que o doutor Dornelas botou, acho que tem alguma coisa de indébito de estimativa, que súmula cara foi 84. Então, doutor Dornelas, para relatar o item 4, que é o mesmo resultado do item 5, que é o paradigma do item 5. Ok. Bom dia a todos, né? Trata-se aqui de um recurso voluntário de acordo da DRJ que julgou improcedente por unanimidade o pleito do contribuinte. De acordo com os autos, a recorrente transmitiu o Perdecomp, por meio do qual compensou o crédito oriundo de pagamento devido ao maior de estimativa de imposto de renda com o débito de sua responsabilidade. A autoridade fiscal, mediante despacho decisório, deferiu o pleito do contribuinte em face da inexistência do direito creditório indicado, por entender que o recolhimento de estimativa, o indevido ao maior, somente poderia ser utilizado na dedução do anual ou para compor saldo negativo de contribuição social. Enfim, utilizou aquela determinação contida na IN 600, já superada pela 900, né? E resignado, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade, alegando em síntese não dever admitir que um ato normativo infralegal impõe limites à aplicação da lei. Aí citou o artigo 65 do CTN para fundamentar sua alegação. Ao apreciar suas razões, a DRJ competente entendeu por não acolhê-las, adotando as mesmas razões do despacho decisório, ressaltando que, embora o artigo 10 da IN 600 tenha sido revogado pelo artigo 11 da 900, que disciplinou a matéria de forma diversa, então reconheceu, excluindo a vedação para compensação de estimativas de imposto de renda, contribuição social. Tais postos somente produziram efeito a partir de 1 de 2009.
Por fim, acrescentou que a DRJ não pode deixar de observar o entendimento da Receita expresso em instruções normativas. Ciente do acordo recorrido e com ele inconformado, a recorrente apresentou tempestivamente recurso voluntário, onde renova suas alegações. Então, como relatado, trata-se de pleito de compensação de direito creditório via PERDECOMP, oriundo de pagamento devido a maior de estimativa mensal de imposto de renda, com débitos próprios do contribuinte. Então, a DRJ ratificou a decisão do despacho decisório, em virtude do entendimento das instâncias anteriores, nenhum juízo foi feito acerca da existência de eventual pagamento devido ao maior efetuado pela recorrente. Então, eu construo aqui o raciocínio, aplico a súmula 84 do CARF e vou concluir. Assim, superada a questão da impossibilidade do pedido, deve ser assegurada a análise dos créditos pleiteados mediante comprovação de que o pagamento foi calculado e efetivado em valores acima daquele prescrito em lei. Né? A questão da receita bruta e balancete mensal de suspensão. Nessa instância recursal, não há como prosseguir no julgamento da lide sob pena de supressão de instância, pois, como se viu, a única questão submetida ao contraditório nos autos foi a possibilidade ou não de compensação de pagamento de estimativa recolhida maior. Assim, o processo deve retornar na de origem para examinar o mérito do pedido. Nesses termos, voto do provimento parcial ao recurso voluntário para superar o óbice do pedido de restituição de estimativa, súmula CAF 84, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte antes a apresentação de documentos, esclarecimentos e possíveis retificações, enfim, aquele texto que de praxe a gente usa. Presidente, esse é meu voto. Alguma dúvida, pessoal? Algum esclarecimento? Acho que é aquele caso típico, né, que existia uma vedação na IN para compensar o pagamento maior de estimativa que depois caíam, e tem a súmula CARF que fala que era do recolhimento. Então, a doutora Giovana, como vota? Eu acompanho o relator. A doutora Elisandra? Acompanho o relator. Doutora Bianca? Acompanho também. Doutor Lucas? Também acompanho. Eu também acompanho. Então, o resultado é por unanimidade de votos, dá provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator, que eu acho que está bem especificado aqui, como a doutora Nela fez um fecho aqui um pouco maior, eu vou botar assim, ele fala aqui do retorno, se vocês quiserem ler, ele fala do retorno à unidade de origem e tal, para não botar esse fecho maior na ata aqui, eu vou dizer nos termos do voto do relator provimento parcial, mas está bem especificado aqui no fecho que superar o óbice e determinar o retorno à unidade de origem para analisar a liquidez de direito creditório. Então, o 5 também é esse mesmo resultado, dá provimento parcial para unidade de voto sem sendo do voto do relator, porque é o repetitivo desse paradigma. Agora, doutor Ornelas, isso que eu ia perguntar, dos 6 em diante, acho que tem 4 processos do mesmo contribuinte, eu não sei se são a mesma coisa ou não, o senhor fica à vontade aí, se quiser trocar a ordem. Não, eu vou pela ordem, presidente, mas eu gostaria... esse aqui foi retorno da sessão anterior e foram muitos processos. Enfim, os 4 eu estou encaminhando do mesmo jeito, certo? Mas eu acho bom a gente votar um por um, porque eu sei que vocês têm o hábito e é muito importante de olhar os fatos, olhar o processo, e é muito importante esse olhar de vocês. Eu preferia não perdê-lo. Não, tá bom. Ao julgar os 4 numa sentada só. Tá então, bom. vou numa ordem, a ordem seria, então, esses 6. Tá ótimo. Então, em análise tem 6. Laboratório de Pesquisas Clínicas e Biológicas de Santo Antônio, é o item 6 da pauta, o 7 e 8 e 9 também são dele, mas está em análise só o item 6. Então, agora, doutora Nelson, pode então seguir o relatório. Pronto, então podemos ir direto ao voto, porque o relatório eu aproveito
o relatório feito pela DRJ, mas pelo voto vocês vão entender do que se trata. Como relatado, trata-se de pleito de compensação de direito creditório oriundo de saldo negativo de imposto de renda do ano calendário 2002, composto por estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores. E, do mesmo modo, esses últimos saldos também derivam de estimativas compensadas com saldo de outros períodos. Então, foi lá para trás. O crédito pleiteado foi utilizado para pagamento de débitos próprios mencionados em várias DECOMPs. De acordo com o parecer, despacho decisório de folhas 950 e 980, então aqui eu já faço de propósito para vocês acompanharem, após retroagir a análise até o período cujas antecipações consistiram apenas em retenções de imposto de renda na fonte em pagamentos, foi reconhecido parcialmente o direito creditório pleiteado e, por conseguinte, homologada parcialmente as compensações declaradas. Resignado com decisão, o contribuinte apresenta manifestação de conformidade, cujos argumentos foram apreciados pelo DRJ, decidiu julgá-la improcedente, mantendo assim os termos do despacho decisório. O contribuinte em recurso renova suas alegações iniciais, inclusive no que tange a alegação de decadência, e no mérito defende a regularidade das compensações declaradas. Pois bem, inicialmente aprecia-se a alegação de decadência. Segundo, a recorrente, a autoridade julgadora teria se equivocado na interpretação de tal instituto, em sua ótica, considerando que o EIPJ devido a tributo sujeito a lançamento por homologação, tem aplicação no cômputo da regra de decadência, o disposto no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, significando que decaído está o direito da Fazenda Pública de não demitir o valor do saldo negativo de imposto de renda apurado pela empresa no ano calendário 2002, que é o ano da DECOMP. Então, ele fez compensação com períodos anteriores, né? Vocês estão acompanhando. É informado via declaração no ano seguinte, 2003. Do mesmo modo, ocorreria decadência do direito à não homologação das compensações de estimativa realizadas entre 97 a 2002, em que peço as considerações a respeito do tema, elas não prosperam. De fato, não pode a autoridade administrativa, na análise da compensação, rever a apuração de imposto de renda, contribuição social e os respectivos prejuízos fiscal e base negativa, para incluir a apuração de receita, excluir qualquer despesa ou custo. Porém, não foi isso que ocorreu no caso em SPEC. Pelo que se vê dos autos, a autoridade competente apenas pronunciou-se acerca da certeza de liquidez do crédito invocado, sem exigir qualquer diferença de tributos ou contribuições porventura apuradas. Nesse mistério, é perfeitamente possível averiguar a efetiva existência, essa palavra aqui é importante para mim, a existência dos pagamentos que geraram o crédito, notadamente pelo fato do fisco estar dentro do inquérito legal para análise do pedido de compensação formulado pelo contribuinte, nos termos do parágrafo 5º, artigo 174 da 9430/96. Na verdade, com o transcurso do prazo decadencial previsto no artigo 150, apenas o dever poder de formalizar o crédito tributário estaria obstado, devendo ter sempre em mente que a decadência é uma modalidade de extinção do crédito tributário. Assim, rejeita-se a alegação de decadência. Quanto ao mérito, implica aferir a efetividade e suficiência do alegado direito creditório para efeitos da pretendida compensação com débitos declarados, não se limitando, portanto, à mera análise de consistência de declarações na forma que tem decidido esse colegiado. Isso porque o reconhecimento do direito creditório contra a Fazenda Pública exige a averiguação de liquidez e certeza do crédito apresentado, cujo ônus probatório recai sobre o contribuinte. No caso Itelo, o pedido formalizado pelo PDECOMP tem por objeto crédito de saldo negativo de imposto de renda no período em questão. Crédito de saldo negativo de imposto de renda no período em questão, no caso 2002. O contribuinte, por seu turno, formula alegações relativas aos anos calendários de 2096 e 2002, nos seguintes termos. Aí ele vai trazer essas considerações, que na verdade são considerações que foram feitas um a um
perante a DRJ. Eu vou poupá-los de ler isso aqui. Você acha importante eu ler isso aqui para vocês? São alegações saldo negativo 96, 1 a 1. São 4 laudos aqui. Acho que eu vou poupá-los. Concordam ou quer que eu leia, presidente? Acho que pode passar aí. Acho que pode Posso passar poupar, né? Uhum. No caso de tela, o contribuinte não logrou êxito. Aí eu vou, depois disso aqui, em comprovar o saldo negativo apurado no final de cada período, uma vez que o recolhimento imposto por estimativas e as retenções na fonte são consideradas pela lei como antecipações de imposto devido e imposto de renda. Então, a demonstração se dá em função de valores declarados e efetivamente comprovados pela contabilidade e outros documentos fiscais, conjuntamente, sendo a declaração de rendimentos, pagamentos por estimativa mensal e os informes de retenção apenas elementos indicativos da apuração do tributo. Aqui está falando da apuração, né? No que se refere a imposto de renda retido na fonte, somente poderá ser utilizado para dedução de imposto de renda a pagar e, eventualmente, contribuir para a formação do saldo negativo de imposto de renda se atender a 2 requisitos previstos em lei, que é aquela questão da comprovação da respectiva retenção, através da documentação hábil e idônea, então não limitando somente, se limitando apenas aos informes, bem como, cumulativamente, a comprovação de que as receitas correlatas tenham sido oferecidas à tributação, na forma de composição da base de cálculo do imposto. Caberia ao contribuinte, portanto, trazer, por ocasião do presente contencioso, justificativa lastreada em lançamentos contábeis, comprobatório da apuração do saldo negativo de imposto de renda do período em questão. Especialmente por se tratar de pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real, que nos termos do artigo 7, decreto X, de 77, deve manter a escrituração com observância das leis comerciais e fiscais. Eu vou tirar apenas esse valor aí que eu estou repetindo, que é o número da lei. 1.598 é o número da lei, viu, gente? No presente caso, o contribuinte ciente da necessidade de comprovar a existência do direito creditório alegado, vez que é alertado pela decisão recorrida, nada acrescentou aos autos, insistindo na suficiência de declarações ou comprovantes de arrecadação, entre outros documentos. Então, os documentos juntados aos autos, folhas X a X, são vários, 1.043 a 4.278, que são cópias de declarações prestadas à RFB, documento de arrecadação, notas fiscais, uma porção delas, demonstrativos, formulários, embora relevantes, são insuficientes para adequar a instrução probatória dos autos, que eu falei lá em cima, necessário trazer elementos da contabilidade. Portanto, tendo em vista que a recorrente não logrou êxito em comprovar a existência do crédito, há de se deferir o reconhecimento do crédito pleiteado em recurso, ratificando a decisão recorrida. Dentro do exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, por negar-lhe provimento. Enfim, falta de provas, né? Tá. Bom, pessoal, acho que é isso. Acho que está bem claro o processo. Talvez não sei se alguém quer olhar as provas mais a fundo. É um saldo negativo que vai retroagindo lá para 96. Eu acho que 96, né, doutor? Primeiro ano, acho que 96. E aí o que acontece? Começa a ter uma série de retenções aqui que a primeira retenção não é comprovada e impacta o primeiro saldo negativo. Aí tem mais retenção no outro ano, que a DRJ também achou que não foi regularmente comprovado. A doutora Nelas viu as provas trazidas aos autos e permanece com a opinião que não estão comprovados os saldos negativos, que em sequência deram origem ao saldo negativo de 2002, que é o que se discute aqui, porque acaba se compensando a estimativa de 2002 com os saldos negativos anteriores, e o anterior com o anterior, ou seja, aquele saldo negativo em cascata que a gente já conhece. Não sei se alguém quer olhar esses documentos de 1043 a 433. Pelo que eu vi aqui, basicamente é a nota fiscal que ele traz, né, doutor? Tem vários notas fiscais. Notas fiscais, demonstrativos, planilha, né? Formulário. Eu fiquei na dúvida o seguinte, a primeira, né, porque assim, para mim, não, essa questão da decadência que ele alega
não prossegue. A gente deve fazer a recomposição dos saldos, e aí eu fui olhar o despacho decisório, parece que, quer dizer, na verdade, eu olhei o despacho decisório que ele questiona a questão da comprovação do fonte e parte das estimativas que foram objetos de compensação, que foram homologadas parcialmente. Isso provavelmente porque encadeia, né, diminuindo o saldo negativo de um ano, as estimativas subsequentes foram homologadas parcialmente. No final das contas, assim, em relação às estimativas que foram homologadas parcialmente, é só em razão da comprovação do fonte retido lá na origem, digamos, lá nos primeiros anos, sei lá, 96, e por consequência também não foram homologadas as compensações, ou teria mais alguma coisa? Na verdade, ao fim e ao cabo, ele está questionando a comprovação tão somente do fonte, e aí eu pergunto, a questão do fonte, ele foi, que eu não consegui olhar aqui todo o despacho da decisório, o fonte não foi aceito pela unidade de origem, pela autoridade fiscal que elaborou o despacho decisório, porque não comprovou a retenção efetiva, não tinha DARF, ou viu DARF, mas não foi oferecida a tributação, se essas notas fiscais que estão sendo trazidas aqui já tinham sido trazidas antes e elas serviriam para tentar provar por outros meios que não aquele comprovante de retenção, se foi por ausência de comprovante de retenção, que a receita foi efetivamente oferecida à tributação. Isso aqui, para mim, não ficou muito claro, porque, enfim, não sei se vocês entenderam a minha dúvida. Entendi, Giovana. Agora, eu, assim, de forma bem pontual, assim, não vou saber lhe responder, não. Porque são muito... talvez pelo questionamento, eu sei que... Eu acho que não foram só as retenções, não. Eu acho também que não foi somente com relação à retenção, ao comprovante de retenção, também pelo oferecimento da tributação. Eu vou ler aqui algumas das alegações do contribuinte, onde ele fala, que eu pulei, de saldo negativo de alguns anos. Talvez por elas a gente consegue chegar a sua dúvida, esclarecer a sua dúvida. Então, no mais, saldo negativo 96, ele começa. No mais, essas mesmas alegações foram trazidas para a DRJ, certo? No mais, a decisão recorrida não considerou as retenções vinculadas ao código tais, razão da ausência de oferecimento de tributação. Então, isso aqui responde a essa pergunta. Aqui a questão foi oferecimento de tributação. Aí ele fala, ocorre que não procede alegação de fiscalização quanto à ausência de oferecimento de tributação, na ficha C da declaração de rendimento, na medida que tal ficha se refere à mera demonstração do lucro líquido da pessoa jurídica, contendo informações globais e sem qualquer supedâneo para justificar a glosa pretendida. Não fosse apenas isso, na própria DIPJ, ficha nova, ou seja, ele está trazendo argumentos, está se reportando a obrigações acessórias, né? DIPJ. Aí isso, inclusive, se comprova pelas notas fiscais emitidas pelo sujeito passivo. Aí agora você reportou as notas fiscais do sujeito passivo, mas as notas fiscais são utilizadas, Giovana, para comprovar o oferecimento de tributação. Então, ele mesmo fala aqui, ó, isso, inclusive, se comprova pelas notas fiscais emitidas pelo sujeito passivo, as quais estão juntadas em anexo. Esse catatal de documentos aí. Com efeito, as notas fiscais são provas cabais e mais do que suficientes a comprovação de que o contribuinte sofreu a retenção suficiente ao desconto da estimativa devida. Eventual ausência de recolhimento por parte da fonte pagadora, divergência de informação não pode ser imputada. Aqui ele está trazendo argumento que como se fosse a prova da retenção, né? Mas o questionamento ele mesmo fala aqui que foi com relação ao oferecimento de tributação. Porque esse argumento aqui realmente é existente prova da retenção.
Eventual ausência de recolhimento por parte da fonte pagadora ou divergência de informação não pode ser imputada ao contribuinte que efetivamente sofreu desconto do imposto devido. Ademais, o RPJ pago em 96, mediante código X, foi recolhido ao valor tanto, enquanto que o auditor fiscal considerou que, em seu parecer, apenas o valor X. Aí tem uma diferençazinha aí, segundo ele. R$300, em prejuízo do contribuinte notificado. Aí vai para o 7. No que tange ao saldo negativo 97, com relação ao comprovante vinculado à fonte pagadora escrita tal, esclarece a empresa que efetivamente sofreu retenção do valor discriminado do comprovante anual de rendimento pago acreditado e de retenção de imposto de renda na fonte, motivo pelo qual não procede a glosa efetivada. Ademais, todas as demais retenções estão devidamente declaradas da ficha 9, por meio das quais se observa que o total de retenções sofridas pelo contribuinte importa a quantia de tanto, pelo fisco, enfim. Talvez proceda essa sua observação. Talvez. Essa documentação só veio agora em sede de recurso voluntário, essas notas fiscais, ou já tinha? Não. Já estava lá na primeira instância. Isso. A DRJ, Giovana, ela falou o seguinte: olha, eu queria que você me demonstrasse que essas notas fiscais estão efetivamente registradas na contabilidade, você me traga o diário e razão, e que eu tenha uma individualização entre essas notas fiscais, efetivamente, e a retenção lastreada em escrituração contábil. Isso está bem claro na acordo da DRJ. Ele diz o seguinte: tudo bem, nota fiscal, mas você me trouxe uns formulários que você diz que são os livros contábeis aqui. O que eu queria? Que você me mostrasse que essas notas fiscais foram registradas e que estabelecesse uma correlação entre esse registro, inclusive do imposto a recuperar e da receita, com base no diário e razão. Aí cita aquele artigo que fala que a escrituração contábil para o do contribuinte, e nada disso você trouxe. Você trouxe um monte de notas fiscais e está dizendo que as retenções estão suportáveis. Ele se pegou muito no fato de não ter uma documentação contábil suporte, de forma que se pudesse cruzar as notas fiscais para as retenções, inclusive com um link de um demonstrativo analítico contribuinte que mostrasse a correspondência. Tipo, a nota fiscal tal, compôs a receita do mês X, está no razão na folha tal, o imposto a recuperar registrado foi X, está aqui o razão de folha tal, então isso justifica a retenção. Ele falou que não trouxe nada disso o contribuinte. Então, ele se pega muito na questão de não ter um elemento contábil acompanhado de um demonstrativo em que ele consiga cruzar essa documentação das notas fiscais ao valor da retenção e, obviamente, a DIPJ também, onde foi declarada a retenção. Isso é que a DIPJ disse. A DRJ disse, desculpa. E eu entendo perfeitamente, porque aquela história maçaroca de papel, se você não identificar, não vai fazer prova. E pelo que eu vejo, pelo que eu vi aqui, parece que na primeira instância ele não trouxe sequer a escrituração, livro diário e razão, que é o que eu sempre ressalto como necessário para fazer prova do oferecimento da tributação, se a DIPJ já não casar os valores, né? Pelo visto ele não fez. No recurso voluntário, ele adicionou alguma coisa a mais, ele trouxe o livro diário e razão e fez a devida correspondência através de planilhas que pudesse comprovar isso, quer dizer, isso que faltou na DRJ, ele procura fazer agora em sede de recurso voluntário? Não, ele insiste nas alegações dele iniciais, tanto é que ele repete, né? Ele repete, não tem nenhum elemento fático junto do recurso. Planilhazinha, olha, agora eu estou identificando aqui, nada. Então tá. Eu acho que ele faz um recurso, acho que só a parte jurídica mesmo, sem anexos, em 20 páginas, onde, pelo menos pelo que eu vi, ele reiterou que teria argumentado em sede de impugnação. Mas são 20 páginas de argumentação jurídica e em linha do anterior, sem elemento fático anexo. Pelo menos pelo que eu vi, não sei se o doutor Donelas, se é isso mesmo. Não é isso, eu tô votando exatamente por falta de provas. Uhum. Tá bom. Tô tranquila para votar. Também. Alguma dúvida adicional, doutor Lucas, doutora Bianca, doutor Lisandro? Podemos votar? Então, vou colher os votos. Doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutora Bianca. Acompanho também. Doutor Lucas. Com o relator. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário é o resultado. Então, Os quatro são
os quatro eu estou julgando no mesmo sentido. Uhum. E sempre por falta de comprovação. Então Uhum. vamos para o 8, né? É o 7, né? 7, é? É, a gente fez o 6 agora. Desculpa. O 7, 2012, 39, né? 2012, 39, isso mesmo. Então, esse aqui já é imposto de renda de 2003, composto por estimativas compensadas e saldo negativo para o anterior do crédito pretérito foi utilizado para pagamento de débitos próprios. Estimativas compensadas. É a mesma coisa, presidente, isso aqui do anterior, sendo que ele já parte do saldo negativo de 2003. Então, ou seja, já considera o que aconteceu anteriormente, né, 2002 para trás, do processo anterior. Entendi. Então, do mesmo modo, ele não traz esses elementos contábeis para comprovar a existência do saldo negativo apurado do período. Então, no presente caso, o contribuinte ciente da necessidade de comprovar a existência do requisitório alegado, vez que é alertado para a decisão recorrida, nada acrescentou aos autos, existindo insuficientes declarações, entre outros documentos. Os documentos juntados aos autos, folhas 382 e 562, quais são? Cópias de declarações prestadas à RFB, notas fiscais de novo, compreendimentos demonstrativo, embora relevantes, são insuficientes para adequada instrução probatória dos autos. Então, eu estou votando também por negar provimento por falta de provas. E, novamente, ele não traz nada adicional no recurso. Isso vai acontecer do mesmo jeito com relação aos outros processos Tá bom. que faltam. E eu estou vendo aqui o acordo da RJ é bem semelhante também. É a mesma fundamentação de não ter elementos contábeis de forma a vincular a retenção aos documentos apresentados. Aliás, todos os 4 acordos da DRJ, eles foram proferidos pelo mesmo relator e o voto dele é semelhante, todos os 4 processos. Pelo que eu estou vendo, se tratam de anos subsequentes, né? O item 6 foi o saldo negativo 2002, aqui é o saldo negativo 2003, provavelmente ele vai, né, o cobertor fica curto e aí os anos subsequentes sofrem do mesmo mal, assim. Esse é o 2003, o 8 é outro saldo negativo. Tá bom. Mas vamos nele, é isso aqui. Então, vou colher os votos então, pessoal, que eu acho que é bem semelhante. Doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutora Bianca. Acompanho também. Doutor Lucas. Com o relator. Eu também acompanho, então, novamente, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Então, doutor Nelson, item 8 agora. O item 8 e o item 9 a gente vai fazer junto, certo? Pode ser. Então, 8 e 9, que é o mesmo contribuinte. É o mesmo contribuinte, aqui é o saldo, aqui o 8 é imposto de renda. Aí vocês, gostaria que vocês vissem os autos mesmo, se eu estou certo nessa minha abordagem, mas isso aqui não tem dúvida. Um é com relação ao imposto de renda e outro é com relação à contribuição social, ambos saldo negativo de 2008. Vou direto, 2008 agora. Então, trata-se, como ela trata-se de pleito de compensação de saldo negativo de 2008. Não há preliminares. Passa ao mérito, o recurso é muito pequeno. Eu também estou entendendo que está faltando provas aqui. Então, no caso presente,
O contribuinte sinta a necessidade de comprovar a existência do decretório alegado, vez que alertar a decisão recorrida, nada que estou aos autos. Documentos juntados aos autos, folhas tais, cópias das declarações, documento de arrecadação, nota fiscal, demonstrativo, formulários, embora relevantes, mesma coisa. Eu estou julgando do mesmo jeito. E o 9, eu acho que nem documento ele trouxe. Vou só confirmar aqui. Impugnação. O 9 também é saldo negativo, sendo que é contribuição social. Eu acho que no 8 é que ele não trouxe. Ah, foi? Foi. Na impugnação? A TRJ está dizendo que não trouxe nem documentos aqui. Então, eu posso ter invertido aqui. Deixa eu ver aqui. Eu sei que um desses ele não trouxe, realmente. Ela diz o seguinte. Então, olha, diz assim, o acordo da RJ do 8. No presente caso, a recorrente, em sua peça impugnatória, não apresentou os referidos documentos, limitando-se às alegações acima referenciadas. As cópias de declarações prestadas à RFB, embora relevantes, mostram-se insuficientes. Acho que ele só trouxe cópia de declaração, não trouxe elemento fático nenhum. Esse é o 8, pelo que eu vi aqui. Mas também trouxe documento de arrecadação. Notas fiscais, não? Eu vou dar uma revisada desse documento aqui só. Mas... O 2011-58 não tem documento. Tanto que ele é um processo até bem mais curto, doutor Donés. Ele vai... Não tem documento, né? Não. Ele tem 171 páginas, esse 8, que é o 2011-58. O 9 ainda não abri. Deixa eu abrir o 9 aqui. O 8 não tem nota fiscal nem nada. Deixa eu ver o 9. O 9 também não. O 8 e 9 acho que ele não trouxe. É isso mesmo. Então, eu analisei aqui o 8, ele não traz nada, na verdade ele foi questionado da ausência do DIPJ, ele diz que trouxe a DIPJ, teve um enchente lá aqui no município que permitiu que ele entregasse depois, aí ele, para comprovar, ele traz só a DIPJ, a DECOMP e não traz prova. Tá bom. Eu estou pronto para votar. Alguma consideração? Pronto, esse é 8 e 9, né? 8 e 9. Então, pessoal, estamos votando 8 e 9. Doutora Giovana. Eu acompanho o relator. Doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutora Bianca. Acompanho também. Doutor Lucas. Com o relator, presidente. Eu também voto. Então, item 8 e 9 é o mesmo resultado. Eu vou apregoar junto o resultado. Negar provimento ao recurso. Voluntário por unanimidade de votos também. Ou seja, 6 ao 9 é por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Pessoal, vamos fazer um intervalinho agora de 10 minutinhos. Aí depois acho que a gente segue do 10 ao 15 aí. Eu acho que agora tem uns processos lá na frente que começam a ser opção de simples, talvez a gente ande um pouco mais rápido e dá uns 10 minutinhos aí para quem quiser dar um break aí. Tá bom? Isaías, você interrompe a gravação, por favor, a gente vai dar um intervalinho.